nós estamos aí recebendo palavras maravilhosas, e uma das conclusões que eu já tirei ouvindo as palavras, né, tanto do Sara Conference quanto aqui aos domingos, é que para que nós tenhamos sabedoria, é necessário ter o pleno conhecimento de Deus. Por que que a gente precisa pensar sobre isso, falar sobre isso, viver isso? Sabe por quê? Às vezes eu posso te perguntar assim: você conhece Deus? Se eu te perguntar isso, qual vai ser a sua resposta? Você conhece Deus? Você pode falar assim para mim: sim, eu conheço Deus. Tá, mas aí você conhece a Deus e se relaciona com Ele de forma tão profunda, a ponto de deixar Ele tocar e moldar o seu coração? Isso não é uma tarefa muito fácil. Às vezes a gente pede: Senhor, muda o meu coração, muda a minha vida, alcança o meu interior. Mas não é uma coisa muito fácil de deixar o Senhor fazer. Não é uma tarefa fácil, porque existem sentimentos em nossos corações que não nos deixam ser transformados por Deus. Você sabia disso? Sentimentos que nos deixam cegos, que nos enganam. A gente acha que é uma pessoa, como diz, moldável. Não sei se eu estou falando correto, se essa palavra existe. Mas a gente acha que nós somos pessoas moldáveis, que nós estamos abertos à mudança, né? Que nós somos ali uma pessoa, como dizem por aí, good vibes, né? Que eu aceito sim a mudança, eu estou aberto a ser transformado, eu estou pronto a ser transformado por Deus. Mas na verdade nós estamos sendo cegos e enganados por sentimentos que estão no nosso coração. E aí somente quando nós deixamos Deus nos moldar e nos transformar verdadeiramente é que nós temos a sabedoria para enxergar o nosso chamado e o nosso propósito. Só que para isso nós precisamos ter os olhos do nosso coração iluminados. E Efésios, se nós abrirmos lá em Efésios 1:17, vamos abrir juntos, vai falar um pouquinho sobre isso. Olha que fantástico que fala esse texto. Efésios 1:17, nós vamos ler até o 19. Diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Olha que interessante. Paulo estava ali pedindo, orando, intercedendo por Éfeso, porque Éfeso era uma cidade extremamente idólatra. Eles aceitavam qualquer religião, qualquer Deus que fossem pregados para eles. E da mesma maneira, com a mesma facilidade que eles aceitavam isso, eles também esqueciam. Eles deixavam de lado. E hoje nós vivemos num tempo em que existe muitas ofertas. Nós vemos inúmeras pessoas falando, inúmeras coisas são faladas, inúmeras pregações. Se a gente abre a internet, se a gente vê aqui no YouTube, principalmente hoje, no domingo, nós vamos ver vários cultos, né, que nós podemos assistir, podemos escolher.
Nós vemos várias pessoas falando várias coisas. E existem muitas pessoas por aí que têm uma excelente oratória, sabe falar muito bem em público, sabe se colocar, sabe muito bem expor as suas opiniões, falam de forma excelente, muito convincente. Nós temos que ter muito cuidado, ter discernimento sobre as coisas que nós temos ouvido. E as coisas, elas são meio que jogadas no nosso colo através da internet. Tem coisas que, às vezes eu estou ali, você também, óbvio, já aconteceu isso com você. Você está ouvindo ali uma pregação, alguma coisa, um vídeo no YouTube. Vem logo uma propaganda em seguida falando um monte de coisa. Você nem escolheu ouvir aquilo e aquilo está sendo dito para você. Mas nós temos que ter discernimento sobre aquilo que nós estamos ouvindo. Porque dessa forma, tantas coisas sendo faladas e a gente sem discernimento, sem sabedoria, é muito fácil a igreja se esquecer do verdadeiro evangelho e ser enganada. Por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que ter esse pleno conhecimento de Deus. Nos aprofundar, nos adentrar, procurar estudar. O que a palavra de Deus está dizendo? Será que o que essa pessoa está pregando, o que ela está dizendo, de fato é o que Deus fala na palavra dele? Será que é isso mesmo? Por isso nós temos que ter esse conhecimento. E então Paulo ali orava para que essas pessoas de Éfeso recebessem o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus. Querido, Deus não quer que você fique somente na superficialidade. Ele quer que você se aprofunde no relacionamento com Ele, porque é desse profundo conhecimento dEle que você vai ter sabedoria sobre a sua vida. Você vai passar a ter entendimento sobre as coisas. E quando eu falo da superfície, na superfície, o que acontece? Nós viemos à igreja, nós somos tocados, nós gostamos de estar na presença de Deus, é muito bom. Sabemos que Deus é bom e que quando eu preciso, Ele vai estar ali disposto a me ajudar. Nós até podemos ver algumas mudanças sobre a nossa vida, mas de fato não conseguimos ser transformados. Diferente de quando você começa a se aprofundar em Deus, se aprofundar no conhecimento dEle, se aprofundar no relacionamento dEle, com Ele, porque na profundidade nós experimentamos Deus. Nós vemos a glória e o poder de Deus, nós vivemos Cristo. É muito diferente, nós experimentamos da grandeza do poder dEle e o nosso coração não é levado por qualquer vento de doutrina. Nosso coração não é enganado. E hoje nós vemos muitas pessoas entrando na igreja buscando algo com que mexam com as suas emoções. As pessoas querem ser movidas só nas suas emoções mexidas. Elas querem chorar. Elas querem sentar e ouvir uma palavra que alegre seu coração. Querem chorar. Gente, não que isso seja errado ou que isso não possa acontecer. Pode sim. Mas Deus é muito mais profundo. E eu lembro de uma experiência que eu tive assim que eu entrei na igreja, que chegou um momento ali que eu procurei a pessoa que estava me acompanhando e eu falei, tem alguma coisa muito errada comigo. Ela falou, o que houve? O que está acontecendo? Eu falei, não é o que houve, é o que não está acontecendo mais. Eu escuto louvor e eu acho que eu não sinto mais a presença de Deus porque eu não choro mais ouvindo louvor. Gente, Deus, Ele age de uma forma muito mais profunda do que apenas eu chorar quando eu ouço um louvor.
Deus é muito mais profundo do que isso. E ali eu fui entendendo, ela foi caminhando comigo, me explicando. E à medida que eu caminhava na presença de Deus, que eu me aprofundava, eu via que de fato Deus era muito mais do que apenas uma emoção que a gente sente naquele momento. Por que eu digo isso, gente? Porque depois de um tempo a gente começa a ver. Muitas vezes eu entrei na igreja, eu sentei e eu queria naquele dia sair alegre, feliz, que a palavra, né, me levantasse e pá! E eu saía dali com meu coração como se tivesse sido rasgado, confrontado, porque a palavra de Deus vem nos confrontar muitas vezes. A verdade, vamos falar, né? Tem muitas coisas que a verdade, às vezes, ela dói. Ela não vai trazer, às vezes, uma alegria. Ela vai doer. Muitas vezes eu entrei em crise. Mas isso é o quê? É o Senhor mexendo no nosso interior. Muitas vezes você vai sentar, vai ouvir uma palavra e vai tocar numas feridas suas e você... Coisas que você não quer mexer e o Senhor quer te tratar e o Senhor quer te curar. E aí você começa a entender quão profundo é o toque de Deus na sua vida. Vai além dos sentimentos. E nós precisamos amadurecer e precisamos da consistência e solidez que somente a palavra de Deus nos dá. E por que Paulo fala dos olhos, né? Fala dos olhos do coração. Olha que interessante. A medicina descobriu que não enxergamos o mundo por meio dos olhos físicos. Preste atenção nisso. Os olhos apenas recebem a luz ambiente, mas é o cérebro que faz a leitura dessa luz. É por isso que as pessoas veem a mesma coisa, né? Elas olham a mesma coisa, mas elas veem, percebem e assimilam de forma diferente. Você quer ver um exemplo assim, bem bobo? Quando você vê uma situação, vamos botar uma situação aí. Uma pessoa que está caminhando na rua, ela tropeça e cai. Algumas pessoas vão olhar e vão fazer o quê? Vão rir. Irmão, se você é daqueles que ri, você não vai para o céu não, tá? Eu quero te avisar. Tem pessoas que vão olhar essa situação e vão rir. Aí tem outras pessoas que vão olhar, vão ficar com pena e vão lá ajudar. E existe até outras pessoas que ficam com vergonha, como se elas tivessem caído, né? Às vezes vê alguma situação vergonhosa e também se sentem com vergonha. Então, uma situação que é vista e ela é interpretada e ela é percebida de inúmeras formas. E olha só, o cérebro, ele edita tudo que nós vemos. De 16 horas que passamos acordados, 4 horas, pelo menos, são preenchidas com imagens artificiais que não foram captadas pelos olhos, mas criadas pelo cérebro, que faz isso para poupar nossa energia. Então, para lá. Vamos pensar uma coisa aqui comigo. Se o cérebro edita o que eu vejo, e existem imagens artificiais que não foram captadas pelos olhos, mas foram criadas pelo cérebro, então nós temos que ter muito cuidado com o que nós vemos. E ainda digo mais, até mesmo se não estamos imaginando coisas por aí. Por exemplo, vamos botar uma outra situação. Suponhamos que um belo dia você acorda muito mal.
Você já teve um dia assim na sua vida? Quem já teve aí? Levante seu braço lá em cima. Todos nós, né? Um dia que você levantou mal, desanimado, que você acordou lá com autoestima péssima, porque no dia anterior, lá no seu trabalho, seu chefe brigou com você, porque você cometeu um erro gravíssimo, e aí você se sentiu mal. Mas você teve que sair nesse dia, você colocou aí qualquer roupa, foi lá no mercado. Você entrou lá já mal, você estava na fila. E aí, de repente, você vê duas pessoas que olham para você, cochicha e começa a rir. O que você vai pensar? Tá rindo de mim, tá cochichando de mim, tá falando de mim. Não é assim que a gente pensa? Hã? Quando Paulo fala ali que ora para que os olhos espirituais do coração sejam abertos e iluminados, é porque, anote isso aí, grave isso aí, muitas vezes nós estamos julgando as situações de acordo com aquilo que nós estamos sentindo. Se eu já estava mal naquele dia, então eu achava que os outros estavam rindo de mim, o mundo estava contra mim, o mundo me jogando para baixo, julgando situações a partir daquilo que nós sentimos, que está no nosso coração. E na maioria das vezes também tomamos decisões a partir dos nossos sentimentos, desejos e vontades que estão no nosso coração. Então, quando Paulo ora para que os olhos do coração sejam iluminados, a palavra iluminar, ela significa tornar claro, esclarecer espiritualmente. E a mesma coisa acontece quando nós estamos no meio de uma turbulência na nossa vida. Nessa pandemia, chegou um momento em que eu comecei a ter um sentimento, um senso de injustiça muito grande comigo. Eu achava que não era justo o que estava acontecendo comigo. Era muito injusto. Eu tinha feito tantos planos para esse ano, né, de 2021. Acho que todo mundo ficou naquela expectativa que ia virar 2020 para 2021 e o vírus ia, assim, magicamente sumir, né? E cada um ia seguir sua vida conforme tinha planejado, retomar. Mas era um senso de injustiça muito grande. Eu pensava, Deus não está sendo justo comigo. Eu abri uma empresa e não é justo eu não poder ir trabalhar, porque eu tinha que ficar em casa com a minha filha, né, a Gigi. E o tempo todo eu pensava, isso não é justo, não é justo, não é justo. Eu achava que não era justo, as pessoas estavam me criticando enquanto eu tentava ser uma boa mãe. Que as pessoas estavam me criticando, que eu não conseguia vir à igreja. Não era justo, era a minha frase todo santo dia. Que injustiça, que injustiça. E aí um dia desses, enquanto eu estava lá lamentando com Deus, porque era a única coisa que eu fazia, Ele me fez parar e pensar. Deus, Ele abriu os olhos do meu coração e Ele me fez parar de olhar aquilo que estava fora e me fez olhar para dentro de mim. Aquilo que estava no meu interior, no meu coração. E a injustiça que eu estava ali sofrendo, achando, né, que o mundo estava sendo injusto comigo, na verdade, era eu mesma sendo injusta comigo mesma. E Deus me perguntou, quem são aqueles que estão te criticando? Fale o nome deles.
E eu vi que não tinha ninguém, era eu mesma, que me criticava o tempo todo, que me julgava o tempo todo. Eu estava sendo injusta comigo. Eu não saía de casa, eu quase não estava tendo contato com as pessoas. Como que alguém ia estar me criticando? Então, a partir de sentimentos que estavam fervilhando, borbulhando dentro de mim, eu estava julgando a situação que eu estava naquele momento. Eu percebi que eu estava me cobrando muito. E aí eu pude respirar e o Senhor foi me ajudando, eu fui me acalmando. Eu tive os olhos do meu coração abertos, eu pude ver a situação como de fato ela estava. E eu fui me acalmando, entrei num novo processo. Comecei a questionar os meus sentimentos. Comecei a duvidar dos meus sentimentos. Será que realmente Deus está sendo injusto comigo? Quando a gente se encontra numa situação dessa, comece a questionar seus sentimentos. Será que realmente é isso? A sua percepção, será que o que eu vi, será que o que eu estou olhando realmente é dessa forma? Comece a duvidar. Será que, de fato, eu nunca mais vou conseguir sair dessa situação? Porque quando a gente está num momento difícil, parece que a gente nunca vai sair daquilo. Mas passe a questionar, a duvidar desses sentimentos. E aí, eu comecei a enxergar o que Deus tinha feito na minha vida. Deus tinha guardado a minha saúde, a saúde da minha filha, do meu marido, da minha família. As pessoas do qual nós tivemos, contato ali da nossa família, as pessoas que tiveram Covid conseguiram sair daquela situação. Deus nos deu uma empresa, nos deu sabedoria, nos deu inteligência. Queridos, esse ano passado nós chegamos num ponto crítico, tão crítico financeiramente. Nós chorávamos, nós clamávamos a Deus e falávamos: Senhor, nós confiamos em Ti. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Ficamos com o nosso aluguel atrasado, a nossa faculdade, né, mozão? Mas estávamos ali, fiéis, crendo no milagre do Senhor, nos agarrando a Ele, que era a nossa esperança. E Ele sempre vinha e supria. Às vezes a gente pensa assim: tá, mas o Senhor deixou faltar. Queridos, isso era um teste no nosso coração. Porque muitos abandonam ao Senhor no momento que falta, no momento do não, que o Senhor diz não, abandonam. E é como eu disse, o Senhor vai muito além disso. Estar com Deus, se relacionar com o Senhor, vai muito além. E permanecemos, e nós hoje estamos com uma empresa consolidada. Desfizemos a sociedade debaixo de paz, debaixo de bênção, tanto para a gente quanto para o José Luiz. E o Senhor supriu, o Senhor foi abençoando, o Senhor foi abrindo as portas. Então eu comecei a olhar para tudo isso. E eu pensei: o Senhor está lá dando forças ao meu marido, essa empresa está andando e eu estou aqui achando que é injusto. O que é a injustiça nesse momento? Queridos, muitas vezes a falta de sabedoria faz a gente perder o caminho. A sabedoria, a verdadeira sabedoria vem dessa comunhão, desse relacionamento, desse estar na presença do Senhor. A partir do momento que nós saímos, nós perdemos essa sabedoria, porque é dele que vem a verdadeira sabedoria. E aí, quando a calmaria chegou, vem mais uma notícia: estou grávida, né?
Eu não reagi dessa forma. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu não falei uhul. Foi mais um momento ali de crise. Eu entrei num desespero muito grande. Gente, eu sou humana. E eu pensei, e agora? Meu Deus. Né? Fiquei muito desesperada, angustiada. Pensei, ai meu Deus, Rodolfo que lute com essa esposa. Rodolfo que lute. Mas ali, o Senhor também vem. O Senhor, Ele é maravilhoso. Ele está com a gente em todos os momentos. O Senhor veio, acalmou meu coração. Eu pude respirar, pensar, questionar novamente. Por que eu fiquei com tanta raiva? Por que eu fiquei tão desesperada? O Senhor até aqui supriu. E um dia, esses dias atrás, conversando com a pastora Josi, ela me perguntou, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu falei, pastora, no início, eu fiquei muito desesperada, muito fora da caixa. Mas depois, eu fiquei pensando, sabe aquele ditado, que não sei se fala assim, gente, quem tá na chuva é para se molhar. Falei, tá, então tá, já que eu estou grávida, eu vou curtir essa gravidez, eu vou fazer meu enxoval. Meu marido quase morre, que cada dia eu chego em casa com um macacão diferente, uma roupinha diferente, quero comprar tudo, é sapatinho, né? Vou lá com muita alegria no meu coração, estamos muito alegres em receber a Rebeca. Estou ansiosa por esse momento, né? Não vemos a hora de ver o rostinho dela. E estamos curtindo. Falei, agora quero curtir minhas filhas, quero estar com elas, viver os momentos de alegria. E é assim, queridos, que a gente vai vivendo. Existem os dias maus, a gente chora, né? Vem, às vezes, um sentimento tentando abalar nossas estruturas, mas segura firme na mão do Senhor, respira fundo. E uma frase que eu tenho repetido para mim todos os dias é: vai ser incrível. Olhe para as situações e fala, eu creio, vai ser incrível. Deus vai fazer algo grande, Deus vai fazer algo incrível. E às vezes não coloca expectativa naquela situação, mas o incrível vai acontecer dentro de você. Talvez aquela situação vá continuar lá, vai, né, permanecer por um tempo, mas a mudança ela é dentro de você. Você está recebendo aqui a unção da sabedoria sobre a sua vida. Toma posse disso. Levante sua mão e fala, Senhor, eu tomo posse da tua sabedoria. Amém? Repita comigo assim, vai ser incrível. Amém? Se coloque de pé nesse momento. Pense isso, mesmo lá em meio aos desânimo, angústia, ansiedade, desespero, pense sobre isso. Deus vai derramar o sobrenatural, Deus vai trazer, eu estou sob a unção da sabedoria, Deus vai me dar sabedoria sobre essa situação. Querido, tem um clamor no seu coração, não por viver uma vida normal, pautada apenas naquilo que você vê, naquilo que você consegue enxergar, mas sim naquilo que os olhos do seu coração, pelo Espírito, podem ver e devem enxergar. E hoje, você pode escolher ver com os olhos naturais, e o seu cérebro vai processar aquela imagem ao seu coração e vai gerar medo, insegurança. Ou você pode escolher enxergar o milagre e o seu cérebro vai processar a vitória. Amém? Coloque
Coloque sua mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Comece a colocar diante do Senhor aquelas situações em que talvez hoje você tenha olhado com os olhos naturais. E eu quero te dizer nessa noite que para ter sabedoria é necessário mergulhar em Deus. É necessário deixar que Ele ilumine os olhos do nosso coração e buscar ter o pleno conhecimento de Deus. E isso é um processo na minha vida e na sua vida. É um processo e é uma evolução. É como uma criança, né? Muito interessante como que a criança ela vai avançando, vai evoluindo com o tempo, vai aprendendo. Hoje nós estávamos almoçando ali em casa e eu pude presenciar isso, né? E Deus foi falando comigo. A gente está deixando a Giovana comer com a mãozinha dela. No primeiro dia foi um desastre, gente. Como toda criança. Tinha mais comida no chão do que no prato, do que ela havia comido. Mas ela estava num processo, ela tinha iniciado um processo. E quanto mais ela praticava, mais ela tinha coordenação, mais ela ia evoluindo, mais ela ia avançando. E hoje, quando eu olhei para ela, ela comendo com a mãozinha dela, ela bebendo no copo comum, sem entornar nada. Eu falei com o Rodolfo, Rodolfo, que legal, que alegria é ver, né, ela evoluindo, essa independência dela. E eu fico imaginando Deus, quando a gente inicia esse processo na nossa vida. Deus olhando para a gente, talvez no início meio sem saber o que fazer, meio descoordenado. Mas quanto mais a gente está perto dele, mais a gente vai avançando, mais nós vamos evoluindo, mais nós vamos crescendo, nos aprofundando, subindo o nível. Eu imagino a alegria no coração de Deus, de ver o nosso crescimento, a nossa evolução. E nós vamos estar aqui tocando um louvor. E eu gostaria que você fechasse seus olhos e que você fizesse dessa canção uma oração para o Senhor. Não cante apenas porque você sabe a letra, mas cante com seu coração, cante com força, falando para o Senhor o desejo que está no seu coração. Amém? Vamos juntos adorar o Senhor.